Vamos conversar com Valdec Almeida de Jesus. Ele que é escritor e jornalista, ele é embaixador do Parlamento Internacional de Escritores da Colômbia, membro fundador da União Baiana de Escritoras e do Fala Escritor, que existe desde 2009. O Valdec ele é uma figura muito importante para a gente, quando a gente se fala de poesia, sobretudo dos projetos que surgem, das iniciativas que ele tem. Ele também é membro do Conselho Diretivo do Plano Municipal do Livro, da Leitura e da Biblioteca do município de Salvador. Ele está aqui, vou convidá-lo para a live então, aí ele acrescenta as informações. Vamos te chamar aqui, Valdec. Mandei o convite, vamos ver se vai dar certinho. Sempre, aê! Opa! Opa! Inverti aqui deixa eu ver aqui, a câmera. Pronto, Aê! agora sim. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, eu te apresentei um pouquinho, mas eu quero ouvir as suas palavras, porque acho que são sábias. Então, eu quero ouvir de você, como você se apresenta, e também de você enquanto, não só como autor, porque eu acho que mais que autor, você é um agente cultural da leitura e do livro. Eu acho que isso é uma grande qualidade sua. Então, vou passar a palavra e você nos diz. Pronto. Bem, eu sou Valdec Almeida de Jesus, jornalista, fui apresentado mais ou menos aí. Sou conhecido aqui em Salvador como o andarilho dos saraus, porque eu tenho circulado muito nas quebradas, nas periferias. No Fala Escritor, que foi fundado por um colega, pelo Leandro de Assis, em 2009, eu via algumas pessoas reclamando que a poesia estava morrendo, que os velhos, né, entre aspas, estavam levando a poesia para o cemitério. E isso vinha da boca de professores, e eu ficava assim meio intrigado, porque eu não gosto de verdades, eu não gosto de sentenças absolutas. Então eu também não gosto de dar resposta, de ficar debatendo. Então eu fui procurar a poesia nos bairros de Salvador e vi que não estava morrendo, não. Realmente, em alguns lugares, aqueles formatos mais tradicionais, né, com temas muito abstratos, não atraía muito, né? Inclusive dava sono, dava cansaço, né? Muitas palavras rebuscadas, enfim. E não que essa poesia não necessite existir, mas eu fui procurar o contraponto e aí encontrei nas quebradas de Salvador as poesias andando pelas ruas, né? Pintadas nas paredes, os poetas recitando nos ônibus, nos saraus, nos coletivos, nos slams. E aí isso me animou muito, me fortaleceu muito, tanto que eu não larguei mais, né? Eu já era amante da literatura e sempre das linhas tortas, né? Dos becos, da poesia que sai do livro, por exemplo, é essa que me interessa. Essas que vão para a live, vão para a praça gritar, essas que passam berrando, entre aspas, sem sentido. Tudo isso me interessa, então, nas ruas e nas quebradas eu encontrei o meu ninho, né, preferido ali, fiquei, não saí mais. Ô, Valdec, conta pra gente, então, como que foi essa tua trajetória até chegar aqui, porque você também tem uma participação bem grande em coletivos online, tudo que surge, você meio que tá ali desde o começo também, então, queria que você trouxesse essa experiência pra gente também. Eu sou meio, assim, fora da curva também, né? Eu sou meio fora da curva, então eu fico procurando novidades, fico procurando algo que me surpreenda e não apenas por um vício de me surpreender, mas por conhecer, por divulgar, porque a gente sabe que o mainstream ele está determinado por alguns parâmetros, né? Então tem as academias, tem os circuitos de feiras literárias e festas literárias que já tem mais ou menos traçado o mapa por décadas, né? Vai ser fulano, cicrano, depois cicrana, beltrana. Então, essas poesias que estão fora desses mapas oficiais que eu procuro conhecer, porque me dá muita alegria de ver coisas nascendo, né? De ver a criatividade brotando, né? Eu gosto de ver fontes de água, por exemplo, nascentes de rios, que ali é a fonte original. E isso veio da minha mãe. Minha mãe contava histórias que ela inventava. Minha mãe era analfabeta, minha mãe não sabia, era do lar, tinha problemas de locomoção.
e nós tínhamos problemas sociais terríveis, então ela contava histórias, inventava música para a gente passar a fome. E quando a gente foi morar numa fazenda, durante um tempo, de favor, ali eu encontrei uma biblioteca na casa da dona da fazenda que eu, entre aspas, invadia, roubava revistas em quadrinhos e lia e devolvia, colocava na mesma prateleira. Quando eu voltei para Jiquié, minha cidade natal, eu estava com problema sério de compreensão em português, porque o ensino era mais informal, né? E aí no colégio estadual eu tive problemas seríssimos com separação de sílabas, não sei o que e tal. Quando eu conheci a poesia com rimas, com possibilidades de sonhar, de imaginar, de criar fantasias, eu comecei a me interessar e melhorei muito na escrita, né? Na disciplina de língua portuguesa. E isso eu fui levando para a vida. Criei depois um concurso literário chamado Galinha Pulando, que publicou cerca de 2.000 e poucos poetas da Bahia, do Brasil e do exterior. E depois criei uma editora que não deu para ir adiante também, com o mesmo nome, e um site, Galinha Pulando, que também me identifica muito. As pessoas me identificam muito pelo site e pelo selo da Galinha Pulando. E isso me fez garimpar poesias, né? Garimpar poetas, conhecer poetas de várias idades. E quando eu falo poesia nascendo, não é poesia nascendo na boca de uma criança, é na boca de uma criança, na boca de um idoso, na boca de um indígena, né? A poesia, para mim, ela não tem assim esses parâmetros canônicos que é intocáveis. Para mim, poesia todo mundo pode, para mim todo mundo é escritor, como o Saramago dizia, só que alguns escrevem, outros não. E isso me fez justamente procurar esse abrigo, nesse ninho, nos coletivos. E o boca a boca, né, é que faz também a poesia correr mundo. Os poetas nordestinos e de outras partes do país, que não escreviam e que outros ainda não escrevem, sempre foi no boca a boca, né? O cordel, o repente, né? A embolada, o coco. Isso é a poesia viva. Poesias que não tem dono, né? Poesia que não tem uma assinatura de uma pessoa que não pode replicar aquilo ali, que não pode copiar, que vira plágio, que vira não sei o quê. Também eu entendo essa questão do direito autoral. Mas para mim a poesia ela é desembestada. Ela é um cavalo sem rédeas que sai assim, quebrando fronteiras, invadindo quintais. E essas poesias da rebeldia, que eu conheço nas quebradas de Salvador e de outras cidades da Bahia e do Brasil, é essa que me interessa, essa que me faz arrepiar, né? Claro, tem poemas também sublimes, assim, no sentido de tratamento de linguagem, tal, de poetas rebuscados, que também me emocionam muito. Mas eu gosto de sentir o sangue ferver, eu gosto de sentir o grito, eu gosto de sentir a pele arrepiar, eu gosto de ouvir a voz do poeta do meu lado, o bafejo da poeta ali circulando, o cheiro de poesia no ar. Isso me impregna na gente, né? Sim. Isso me emociona demais. Sim. Valdec, você traz na sua fala um pouco da experiência da poesia tanto no mundo real quanto no mundo virtual, pelos coletivos. Mesmo a gente sabe que agora a gente está superando, né? Assim, muito assim, voltando para a realidade da pandemia, você manteve essa tua vivência das poesias fora da internet ou você tem entrado mais nesse mundo online? Não, a pandemia nos deu uma possibilidade, né? Porque, por exemplo, em Salvador, que é uma cidade de labirinto, para você chegar em determinados bairros, você tem que saber qual é o transporte que você pega, né? Que hora que você pode ir e que tem transporte para retorno, enfim. Tem lugares que as ruas têm números diversos, você sai procurando até encontrar, não tem uma sequência, trocados e tal. E a poesia desses coletivos, muitas vezes ficava restrita àquele espaço, né? Um ou outro poeta conseguia fazer uma gravação, porque às vezes o sinal de internet também não é bom, né? Não é forte nesses lugares, por questões que a gente já sabe. E aí, com a internet, acabou que quebrou esse paradigma, né? Que a poesia saiu dos lugares fechados e veio entrar na nossa casa. E isso, para mim, é muito bom. Eu posso viajar, por exemplo, para outras cidades e continuar acompanhando a agenda de poetas que eu conheço, né, e que eu venho a conhecer. E eu continuei indo depois que começou a terminar a pandemia, né, que já estamos, tomara que tenha terminado, eu comecei a voltar aos lugares, porque eu acho que
o calor humano, né? Aquela coisa que eu falei do respirar, de sentir o cheiro das pessoas, de ouvir a voz, de ouvir um suspiro de alguém por um poema do seu lado, do burburinho ali na plateia, enquanto o poeta está recitando. Isso você não consegue muito no online, né? Porque é muito um poeta ou outro, ou dois ou quatro ou cinco, mas todo mundo com o microfone desligado e só um falando e o restante ouvindo. É também muito bom, mas eu gosto de estar em contato com as pessoas, né? Então eu tenho voltado aos poucos, à medida do possível, para o real. O real, esse outro real, na verdade, né? Sim, isso, exatamente. Valdec, então eu queria saber agora um pouco sobre como você já falou um pouco, né? Mas faz parte eu perguntar assim, com todas as letras. Como que você tem enxergado a poesia contemporânea, as artes, a literatura na contemporaneidade? Quando eu digo a contemporaneidade, eu queria esse recorte aqui da última década, sabe? Eu acho que tem tido um boom, né? Eu posso falar, por exemplo, de Salvador, que em 2009 eu conhecia dois ou três coletivos, e hoje nós temos, eu faço parte do coletivo de pesquisa da Universidade Federal da Bahia, como convidado. Nós temos mapa com 150 coletivos, alguns atuando, outros não, que a gente sabe que também precisa de incentivo financeiro, investimento público, às vezes privado, para manter esses grupos funcionando. Mas eu acho que não por conta de atividades públicas, mas por conta dos próprios poetas que se perceberam potentes e com possibilidade de fazer, né? Então ela começou a se espalhar. A literatura hoje eu acho que tem muita gente fazendo, e quanto mais gente fazendo, para mim, melhor, né? Claro que aí o tempo é que vai dizer, é que vai filtrar quem fica, quem... Por exemplo, numa oficina de literatura, você não pode determinar que todos os participantes vão ser escritores, mas eu acho que a possibilidade que está tendo de publicação, de divulgação, tem dado uma democratizada, vamos botar essa palavra aí, né? Forçando mesmo a porta das academias, a porta das universidades. Eu tenho acompanhado em Salvador, por exemplo, muitos trabalhos de conclusão de cursos, dissertações, teses, citando as atividades literárias muito recentes, né? E também resgatando, registrando os poetas e os grupos mais tradicionais, mais antigos. Eu acho que a gente está num momento de efervescência, né? E talvez as redes sociais seja a ferramenta que está mostrando para a gente isso. Mas em Salvador, por exemplo, antes das redes sociais tá forte e potente, já tinha uma cena bem forte acontecendo. Então eu acho que a literatura está no momento, as artes estão no momento de... E com a pandemia a gente percebeu, né? Eu acho que todo mundo percebeu que sem arte, sem educação, não é possível viver. Então, a gente tem tomado consciência disso, né? Artistas, produtores, políticos, pessoas da área do meio do campo, pesquisadores e pesquisadoras. Eu acho que nós estamos num momento de muita efervescência e, para mim, é uma maravilha. Ô, Valdec, você trouxe bem forte na sua fala em vários momentos os coletivos. Você pode abrir para a gente como que você enxerga o papel dos coletivos nas produções? É fundamental, viu? Eu, por exemplo, tem vários coletivos em Salvador, eu posso citar um ou dois para não ser cansativo. Vocês podem ver depois no site Galinha Pulando, nós temos lá mapas com todos que a gente tem conhecimento. Mas o Sarau da Onça, por exemplo, ele realiza letramento racial, debate sobre cidadania, tudo através da poesia, né? Artes plásticas, teatro, dança, tem um quilombo educacional dentro do coletivo. Então tem poesias itinerantes, tem grupos que circulam pela cidade, grupos fixos, residentes, tem trabalhado com a publicação de livros, com cursos literários, com incentivo à escrita e à leitura, concursos de beleza negra, enfim, é uma infinidade, é um leque imenso de possibilidades que os coletivos têm debatido, assim, papéis que a política pública deveriam fazer, né, e a gente não pode isentar as pessoas, a comunidade e a sociedade de fazer também a sua parte, e os coletivos de literatura têm feito muito além do que deveria, né, entre aspas, fazer.
né? Inclusive fazendo parte que o Estado teria que fazer, né? O bairro o Sarau da Onça, por exemplo, acontece no bairro Sussuarana. Sussuarana é o nome de uma onça que tinha nas fazendas antigamente e que foram dizimadas, e o bairro continuou com o nome de Onça, Onça Sussuarana, né? Então tem caminhadas contra a violência, contra o extermínio da juventude negra. Então é um leque de debates de relações LGBTQIA+, de transexualidades. Enfim, uma pessoa que participa de um evento como o Sarau da Onça, o Sarau do Jaca, o Sarau do Cabrito, em Salvador, em outras quebradas que no Brasil todo tem, né, e está sempre efervescendo, por mais que ela não tenha tido um acesso à educação formal, né, à faculdade, esses debates públicos qualificados, né, eles nesses saraus, desses coletivos, eles encontram na voz das pessoas que protagonizam, falando das suas próprias vidas, das suas dores e dos seus amores. Eu acho que a contribuição que esses coletivos têm dado, os slams, para a visibilidade, para protagonismo da juventude negra, das mulheres, das gordas, dos trans, dos gays, das travestis, da própria língua portuguesa ou língua brasileira, né? Tem dado uma contribuição assim que é bom que as pessoas que pesquisem, né, que debatam, procurem cada vez mais olhar para essas produções, olhar para esses movimentos, porque é a revolução acontecendo de dentro para fora. E quem sair, quem perder o bonde, infelizmente, não vai conseguir entrar depois. Então, eu acho que a contribuição desses coletivos é fundamental. Sim, eu me emocionei com a sua fala aqui do final, dizendo tudo, fiquei até com vontade depois de editar, voltar e pegar e fazer só um takezinho assim, porque eu achei que você disse muito bem, Valdec. Você quer acrescentar mais algum assunto sobre essa contemporaneidade ou podemos passar para as rapidinhas? Podemos, sim, passar para rapidinha. São 11 perguntas, não tem certo e errado. Eu quero que você me responda a primeira coisa que vier na sua cabeça. Fechou? Uhum. Fechou. Vamos lá. Uma palavra para as produções artísticas contemporâneas. Reexistência. Qual é a rede social da poesia? Boca a boca. Versos iniciando com maiúscula ou minúscula? Como queira. Como queira, perfeito. Uma palavra para o futuro do livro. Eu falei numa live anterior de um colega aí, acho que é acessibilidade. Acessibilidade, sim. Tem que chegar para todo mundo. Um escritor ou uma escritora viva? Eu posso falar os dois? Pode. Poeta com P de Preto, que é o Hilton Júnior, de Salvador, do coletivo Resistência Poética, e a Najara Tavares, que é uma poeta de Salvador também, que participa do Blacktude, que é um coletivo que o Nelson Maca realiza em Salvador. Perfeito. Ser publicado por uma editora independente ou por uma tradicional? Independente. Um tema a ser explorado? Um tema a ser explorado, respeito. Poesia de denúncia ou poesia como cura? Denúncia cura. Um livro que você leu? O livro Preto de Ariel, de Hamilton Borges, do coletivo Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta, e da escola Winnie Mandela, e da livraria Eleié, em Salvador. Uma potência que o Brasil conhece e precisa conhecer mais. Um autor ou uma autora que você queria ter conhecido? Puxa, são vários, mas eu vou citar aqui a Carolina Maria de Jesus. Perfeito. Agora a nossa última. Um assunto urgente. Escutar. Escutar. Perfeito, Valdec. Daí vem. Você quer acrescentar alguma coisa? Senão eu vou deixar as palavras para você se despedir. Não, escutar, porque desse escutar vem as urgências todas, né? A gente precisa escutar. E escutar não só com o ouvido, mas com a pele, com o olho, com tudo, com o corpo todo. E minhas palavras para despedir é obrigado, obrigado, e que essa poesia, né, a poesia coletiva, eu tenho uma frase que é um poeta sozinho não faz um sarau.
Então, que as coletividades todas se abracem e que a gente consiga, nessas escutas, entender que o outro é a gente também. Porque quando esse outro sofre, se a gente tem sensibilidade, a gente sofre junto, a gente participa da cura junto. E poesia, literatura e arte e educação, eu acho que são as armas que nós temos para a opressão, para o desrespeito, para o racismo, para a genocídio de indígenas, de jovens negros, para o desrespeito à mulher, aos LGBTQIA+, enfim, eu acho que respeito e empatia sempre cabe mais um, mais um e mais um, aí mais um mês. Saiu tocada dessa live pelas palavras que você disse sobre escuta, sobre respeito e também sobre acessibilidade, né? Acho que foram 3 temas cruciais da nossa conversa e obrigada por dizer, acho que é importante. Então, agradecer a sua presença aqui e também de todos que acompanharam essa mini live. Um beijo para todos. Até as Beijo para próximas. todos e todas e todes. E todos, perfeito. Tchau, tchau. Tchau.